Eu vou pedir agora para a Deise fazer a sua fala. Eu quero inicialmente agradecer muito esse convite, é uma honra estar aqui com vocês, trabalhadores e trabalhadoras que estão hoje tirando seu tempo para pensarmos juntos os rumos que a gente pode dar para uma proposta legislativa que vem dentro de um conjunto de outras propostas. Ela não vem sozinha e não vem por mero desejo de uma única instituição, embora seja essa instituição aquela que fez toda a organização dessa proposta legislativa e vem fazendo toda a articulação nacional de uma maneira extremamente eficiente e eficaz, porque tem grana e tem influência política e também tem um modelo de Estado e um modelo de cidadão para colocar do seu bolso, né? Na medida em que isso também se insere numa tática que é a reserva de mercado. Gente, da onde que eu falo? Eu falo como psicóloga, que trabalhei muitos anos diretamente na garantia de direitos de crianças, lutando como presidente da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos que trabalham no Poder Judiciário em São Paulo. Fui sempre alguém que batalhou muito para que a interdisciplinaridade pudesse ser um caminho para trazer para o âmbito do judiciário uma leitura da singularidade, evitando que as decisões judiciais fossem feitas de uma maneira despersonalizada e sem considerar o contexto de vida das pessoas. Essa luta que vem lá de 1970, 79, mais exatamente, quando nós começamos, foi exatamente por acreditar que nós tínhamos, na época, no Brasil, o Código de Menores, de 79, Alírio Cavalieri, portanto, eu peguei tanto a mudança do Código de 27 para 79, como trabalhei pessoalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É desse lugar que eu vou falar. E vou falar de um outro lugar, que é o meu lugar atual, que sou militante do Movimento pela Proteção Integral, do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, e integro a Associação de Pesquisadores sobre a Criança e Adolescente, o NECA. E neste lugar atual, eu tenho a possibilidade de desenvolver projetos em vários municípios brasileiros, trabalhando diretamente com aqueles que atendem crianças e adolescentes que estão acolhidos, aqueles que trabalham com as famílias que estão separadas de seus filhos, e tenho lutado junto com vários parceiros para a compreensão de quanto o trabalhador do cotidiano vai sofrer consequências importantes dessas modificações legais. É muito importante que a gente possa se situar, cada um de nós que está aqui, quem é da saúde, quem é conselheiro tutelar, quem trabalha na assistência social, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, quem é jovem, adolescente, que é que está presente, cada um de nós que está aqui tem a ver com essa história. E acho que é importante que a gente se localize nessa história. E a história, ela não é linear, né? Se a gente olhar para trás e ver quantos avanços nós tivemos, e o Peter fez aqui um breve resumo, mas eficiente resumo, para nos mostrar que nós partimos de um país em que fazia uma divisão extremamente dualista entre crianças que eram vítimas da sua família, que eram as crianças carentes, abandonadas, e os adolescentes que cometiam atos infracionais e que, portanto, tinham como vítima a sociedade. Essa visão dualista do bem e do mal, do normal, do anormal, do menor, né, que são aquelas crianças segregadas, diferentes, desvalidas, desamparadas e que mereciam elas, sim, a atuação de um Estado tutelar que, em nome do seu melhor interesse, da sua proteção, tinha um poder discricionário de destituir o poder familiar
e colocar esta criança numa instituição até os 18 anos ou numa família adotiva, inclusive, sem que isso pudesse ser discutido por ninguém. Era uma ação autoritária e uma ação de um Estado autoritário que determinava não só o destino das pessoas, mas o determinava de acordo com a sua raça, com o lugar onde ele morava, não é? Com a sua origem, e, portanto, fazia uma divisão também entre os periféricos e os não periféricos. Vejam, esta lei, que durou de 1927 a 1979, e de 79 até 1990, ela não é só uma lei. Ela se torna uma tradição, que é incorporado no nosso imaginário e é assumido como um valor. E um valor que passa a ser utilizado por todos nós para avaliar situações. Portanto, quando o estatuto se coloca, ele não se coloca por acaso. Ele é construído numa mudança de paradigma para que a gente pudesse estar entendendo, compreendendo e agindo de acordo com essa compreensão de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e são sujeitos especiais de direitos. Portanto, todo o sistema de garantia de direitos, ele foi forjado para que numa ação integrada entre o Estado, a sociedade e a família, pudesse dar a esta criança a condição de um desenvolvimento pleno, integral. Isso significa ter acesso a todos os direitos, ter a possibilidade de um desenvolvimento de todas as suas esferas, cognitiva, afetiva, biológica, emocional e social. Ok. Ocorre que a mudança dos valores sociais, elas não acontecem, a mudança da cultura, ela não acontece no mesmo tempo, ou na mesma velocidade de tempo, que as mudanças que são colocadas na Câmara, na legislação, nas leis. Portanto, nós vivemos durante muito tempo uma situação muito ambivalente em que nós tínhamos um estatuto extremamente avançado, fazendo com que o Brasil se tornasse um país de referência por estar colocando em prática a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, mas uma prática minorista, né? Então, muitas vezes, a interpretação da lei permite que ela seja aplicada diferente daquilo que ela acredita. Então, eu posso ter, por exemplo, um juiz da infância e da juventude atuando como um juiz de menores. Eu posso ter um colega também trabalhando na mesma mentalidade, no mesmo paradigma da situação irregular. E assim como nós, trabalhadores, também temos que nos haver com nossos valores, nossa cultura, nossa ideologia, as próprias famílias aprenderam ao longo da história a não acreditar na sua capacidade de proteção e cuidado. Então existe, né, aquilo que a gente chama de estigmatização, que é a incorporação pelas pessoas daquela discriminação que elas sofrem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a minha parte do nosso jogral é falar dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes. Primeira pergunta para vocês: quem acolhe? Quem acolhe criança e adolescente? Quem decide pelo acolhimento? Segunda pergunta para vocês: quem decide sobre que critérios para acolher uma criança? Terceira pergunta: quando essa decisão é tomada, quais são os critérios que ela tem para afirmar a impossibilidade de cuidado pela família? Ok. Não são perguntas
difíceis, mas temos respostas complexas. Porque nós temos mais de uma maneira de acolher uma criança. Nós temos aquela que está escrita na lei, que nos dá tanto o rito ordinário através do Poder Judiciário, quanto o rito extraordinário através do Conselho Tutelar em situações de urgência e emergência, mas em ambas as situações eu preciso de um profissional que avalie a situação para dizer se há ameaça ou violação de direitos. Vamos lembrar que a medida de acolhimento é uma medida protetiva, é a 7ª medida protetiva entre todas arroladas no Estatuto, em que a sua aplicação deve se dar a partir de um estudo técnico-científico, que mostre que todas as ações necessárias para garantir a convivência familiar e para garantir a proteção daquela criança foram efetivamente executadas. Padecemos, portanto, de um erro de origem. Nós temos espaço para que uma lei como essa seja proposta e que outras, na sua extensão, sejam colocadas diariamente no nosso Congresso Nacional. Nós temos hoje mais de 85 projetos de lei só sobre adoção. E por quê, gente? Porque na medida em que nós estamos implementando SUAS, implementando o SUS, implementando o reordenamento dos serviços de acolhimento, nós estamos aprendendo a trabalhar de uma forma articulada e em rede. Nós estamos processando no nosso cotidiano toda essa mudança de paradigma, aprendendo a pensar diferente cada caso que nós atendemos. Ocorre que o tempo das nossas transformações e mudanças não são suficientes para aplacar, uma estatística, uma conta que não quer fechar. O número de crianças que estão disponíveis para adoção e o número de candidatos a adotar uma criança. Foi feito um estudo muito importante pelo Conselho Nacional de Justiça a respeito do tempo dos processos de adoção. Eu computo que este estudo está na origem da iniciativa parlamentar do IBDFAM. Por quê? Esse estudo teve algumas conclusões, que foi feita por um estatístico. Vendo o tempo do processo, ele demonstrou que os processos de adoção são extremamente demorados. Por quê? Primeiro, porque existe equipe técnica fazendo estudo social e psicológico. Leva-se muito tempo para estudar os casos. Segundo, porque na medida em que se estuda os casos, se evita a adoção, gastando muito tempo buscando as famílias de origem, a família extensa, a família ampliada. Terceiro, porque existe o defensor público, e quando o defensor público defende a família, ele atrapalha o processo. Conclusão do estudo, recomendações do estudo: não ter equipe técnica trabalhando diretamente nos casos de adoção nas varas da infância e juventude. Segunda, voltamos ao juiz que decide sozinho e não um processo contraditório, em que, na medida em que há um direito violado de convivência familiar, a parte que está sendo contrariada tem direito à defesa, porque para alegar a retirada das crianças da sua família, eu preciso provar que efetivamente aquela criança não está sendo cuidada e está tendo direitos violados pela família. Ok. Se os resultados deste estudo, que correu
pelo Conselho Nacional de Justiça, levam a esse tipo de ação, vamos ver quais são os projetos de lei que se aproveitam disso, trazendo uma ordem, gente, que é a seguinte: direito da criança e do adolescente como sujeito de direitos é redundância. Vamos voltar ao direito civil, ao direito de família e à adoção a ser trabalhada a partir deste viés, e não o viés da justiça da infância e da juventude, que foi e está desenhada a partir do ECA. Dentro desta lógica, o advogado passa a ser um profissional extremamente necessário, porque é ele que vai, na verdade, defender os direitos de quem? Da criança que está acolhida? Não. Da família cujo filho foi retirado? Não. Do adotante. A conta que não quer fechar, o número de pretendentes muito maior do que o número de crianças disponíveis para adoção, é lido de uma maneira muito simplória. Vamos aumentar o número de crianças disponíveis para adoção, para tentar fechar esta balança. Como nós faremos isso? Primeiro, fortalecendo os grupos de apoio de adoção, parênteses, aqueles grupos de apoio à adoção que também pretendem ocupar o lugar de alguém que estuda e acompanha os casos no lugar das equipes técnicas das varas da infância. Não são todos. Tá? E é importante que a gente faça as devidas distinções. A segunda questão, que eu acho muito grave e muito importante de trazer, é que a lei toda foi construída no paradigma que a adoção é a melhor maneira de resolver a questão, porque também eu faço uma mudança de classe social das crianças que são empobrecidas, dando a ela a chance de uma família de classe média, como se isso fosse justiça social. É mais uma maneira de dizer que a família pobre não merece ter filhos. Ou melhor, não pode. Daí também toda uma política de saúde que está sendo feita hoje, de retirada imediata dos bebês que nascem nos hospitais para serem colocados imediatamente em adoção. Nós estamos voltando a um tempo muito antigo em que nós vimos isso acontecer demais aqui em São Paulo. Bom, vamos voltar para dentro do serviço de acolhimento. Eu tenho uma lei com este panorama. Essa lei vai dizendo o seguinte: primeiro, a criança deve ser acolhida, mas deve ser acolhida por um tempo muito curto, de no máximo 18 meses. O primeiro plano individual de atendimento teria que estar sendo oferecido em 15 dias. E neste plano de 15 dias, você tem que estar indicando se existe a possibilidade de retorno à sua família ou se é para colocação em adoção. Uma criança só, né? Se for 10, está perdido a equipe, né? E mais uma coisa, vamos lembrar como a realidade é complexa, a realidade é dialética, as coisas não acontecem de uma forma assim. A gente sempre tem no sistema fissuras que a gente precisa largar, né? Vamos lá na micropolítica. Como é que a gente consegue, no nosso cotidiano, não só fazer a resistência, mas a resistência passiva, mas a resistência ativa? Como é que no meu fazer, no meu cotidiano, lidando com todas essas questões de mudança, eu posso fazer diferente, né? Então vamos entender qual é a importância, por exemplo, do estudo para que a criança seja acolhida com razões que sejam de fato a sua proteção. Vamos pensar que pelo estatuto, toda criança que é acolhida tem em paralelo a sua família para ser trabalhada. E ser trabalhada por quem? Trabalhada articuladamente entre o CREAS e
a Vara da Infância e Juventude, o Conselho Tutelar e o Serviço de Acolhimento. Então, nós não podemos trabalhar isoladamente. No momento em que nós estamos sendo cada vez mais fragilizados, nós precisamos mostrar nossa competência em ver que o tempo da criança não é o tempo do papel, mas que nós podemos usar o papel a nosso favor. Reverter a lógica. Por exemplo, o MDS acaba de publicar, em abril, as orientações técnicas para a elaboração do Plano Individual de Atendimento. O que ele traz como orientação? Primeiro, que o plano individual é processual. Portanto, eu tenho uma primeira avaliação e um primeiro plano. Então, a criança chegou, eu vou abordar a situação, vou conhecer a situação e vou dispor as ações imediatas. Quais ações? Ações que me digam, é de fato necessário essa criança estar acolhida? Esse acolhimento foi feito de fato no seu melhor interesse? Todas as ações que poderiam ter sido feitas anteriores foram de fato realizadas? É a primeira ação do serviço de acolhimento. Ele precisa considerar se aquele acolhimento está adequado ou não. E muitas vezes não está. Não é? Só que existe uma outra questão, gente, dentro do serviço de acolhimento. Nós temos todo um plano de acolhimento que vem desde 2014, em que todos os serviços de acolhimento estão se adequando às orientações técnicas. E dentro dessa orientação, nós temos um número máximo de crianças e nós temos todo um projeto político-pedagógico sendo trabalhado com as equipes e toda uma ação em rede sendo articulada nos municípios. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que, ao mesmo tempo que nós estamos vivendo propostas legislativas de retrocesso absurdo, nós temos ações sendo feitas nos municípios brasileiros para garantir aquilo que o ECA nos traz. Onde que a coisa vai colidir, de uma forma perversa, na questão orçamentária? Cada vez mais se exige dos serviços, dos trabalhadores dos serviços, não é? A ponto de, quando você não consegue realizar tudo o que precisaria ser feito para garantir que aquela criança que foi acolhida seja protegida, mas também tenha a possibilidade de regressar à sua família efetivamente trabalhada, a responsabilidade é sua. Você não trabalhou bem. A responsabilidade não é do orçamento público que colocou a equipe mínima quando colocou, que não deu suporte para que o trabalhador pudesse trabalhar com qualidade, que não dá a capacitação continuada necessária para que a gente possa ter momentos como esse, para pensar como é que a nossa ação se efetiva dentro de um paradigma de situação irregular, que está sendo aí proposto e mantido, dentro de uma concepção de um Estado autoritário e que estabelece as castas sociais desse país, aqueles que podem tudo e aqueles que não podem nada, e aquilo que nós estamos lutando para fazer acontecer ainda, que é pensar que cada criança e adolescente acolhido é sintoma e sinal de uma família que não foi trabalhada. É claro que existem situações em que nós vamos chegar a uma conclusão de que a melhor proteção daquela criança é não permanecer com aquela família e dar a ela a chance de uma adoção, mas a partir do interesse da melhor maneira de cuidar daquela criança e buscar a família que melhor responde ao que ela precisa e não o contrário. Vamos lembrar também que a dificuldade de trabalhar de uma forma articulada, em rede, passa a ser também uma maneira de não dar
para as famílias e para as crianças que estão acolhidas um atendimento inteligente. Quantos de nós repetimos ações no cotidiano? Quantas famílias, ao invés de serem ouvidas e de serem fortalecidas na sua ação de cuidado, são inspecionadas, são fiscalizadas e são colocadas naquilo que eu chamo da listinha da possibilidade. Você quer seu filhinho de volta? Você quer? Ok, então eu vou fazer a listinha do que você precisa fazer. Primeiro, você arruma um emprego. Olha, por favor, muda também um pouco o seu jeito de andar. Sabe, essa coisa de você ir para os bailes funk, passar batonzinho, sainha curtinha. Menina, isso não é legal para você ter seu filho de volta, entendeu? Aliás, você muda de casa. Porque a comunidade que você está, querida, não vai dar. Ah, bom, olha, sua filha é uma gracinha, né? Uma bonequinha. Mas sabia, não vai voltar para você tão cedo, viu? Porque você não está correspondendo às expectativas de uma mãe que cuida direito. Ou coisas do tipo, deixou de beber? Mas você não foi? Eu não falei para você ir? Ah, você foi. Mas não gostou? Ah, então, né? Vai pagar a consequência. Ok, você não gostou, Benzinho? Dançou. Óbvio que eu estou fazendo um teatro para não ficar tão dramático aquilo que é triste e real, que é a desconsideração máxima, total das pessoas. É a invasão, utilizando às vezes, gente, a desculpa das nossas próprias metodologias de trabalho para chegar nas pessoas e colocá-las não no seu maior estado de dignidade, mas pelo contrário. É usar um poder, um suposto poder de conhecimento para classificar e excluir as pessoas. E nós somos convidados a fazer isso todos os dias, nos diferentes espaços em que nós trabalhamos. Então, além de ficarmos indignados com uma lei como essa, é importante que a gente veja o quanto essa lei teve espaço para ser desenhada e o quanto combatê-la não é só tirá-la do Senado, é tirá-la de nós, da nossa cultura, em que o caminho mais fácil é ver a criança indo para a Itália, de avião. Está tão bem na Itália. Né? Ou o caminho mais fácil é acolher a criança, tirá-la da rua e dizer, agora ela está protegida, pelo menos tem cobertor e cama. Está comendo, quer mais o que é? Tá bom demais. Precisa de projeto de atendimento para quê? Está indo na escola? Tem vaga? Dê-se por contente. Está estudando, dormindo, comendo? Tá ótimo, tem roupa. Aliás, tem tanta roupa, mas ela não escolhe. Você já imaginou se ela fosse escolher? Já. Né? Aí ela vai ficar cheia de vontade. Então, assim, a criança que está acolhida usa toda a mesma roupa ou. Então, vamos lá, gente, colocar em prática as nossas ações de transformação. Começa por nós mesmos. A gente revendo também nossos próprios preconceitos e o quanto, às vezes, essas leis que estão aí, elas são desafios para além delas mesmas, né? Eu tenho observado um grande avanço no serviço de acolhimento, com educadores extremamente interessados em conhecer e em saber. Eu tenho visto crianças que conseguem sim viver a sua infância no serviço de acolhimento com dignidade. Não que ela precise ficar lá um tempo longo, mas o tempo que ela ficar, que seja uma janela de oportunidade, sim. É um trabalho de alta complexidade necessário, sim, mas ele não esgota o que a criança precisa e ele não é a única forma alternativa de cuidado. Então, talvez o que nós pudéssemos fazer
na contramão dessa enxurrada de iniciativas, é termos outras. É colocarmos em prática aquilo que o ECA já estabeleceu. Nós podemos ter famílias que tenham a sua guarda subsidiada, prevenindo o acolhimento, evitando que a criança precise sair do seu contexto familiar mais amplo. Nós podemos ter a possibilidade do acolhimento conjunto, mães e filhos, e evitar a separação dessa criança e dessa mãe, e fortalecer a possibilidade desta mãe recuperar sua capacidade de cuidado e aprender efetivamente a cuidar, não por causa de um higienismo, mas porque às vezes ela precisa recuperar sua autoestima. Ela pode entrar em contato com o amor que ela sente e cuidar bem quando ela também é cuidada. Quando ela também se reconhece como um ser humano que merece uma vida digna. Que ela não precise aplacar a sua dor, seu sofrimento e a sua vergonha no álcool, na droga e na rua. Porque isso também é sintoma, isso não é causa. E mais uma coisa, que a gente também poderia estar implementando. Serviços de acolhimento mais qualificados e que estejam dialogicamente em contato com a rede mais ampla de proteção social, principalmente na relação com a saúde. Pensando hoje que a maior expressão do sofrimento humano vem por algumas rotas. Uma rota é a autodestruição, né? E a outra rota é se colocar no perigo da morte pelo outro. E é isso, muitas vezes, que os adolescentes que estão nos serviços de acolhimento e que estão prestes a sair do serviço de acolhimento sentem. A angústia do vazio. A falta de perspectiva depois que sai do serviço de acolhimento. Então, quais são as ações que nós podemos desenvolver para qualificar o cuidado daquele que vai completar a maioridade no serviço de acolhimento? E que é um número expressivo de adolescentes. Então, o tempo de permanência daqueles que não tiveram a possibilidade de retornar para casa ou de serem adotados é até a maioridade. Então, como é que nós vamos torná-los pessoas que se amem, que se sintam capazes e que sejam efetivamente adultos na medida em que eles possam crescer com autonomia? Isso depende de um projeto político-pedagógico e depende de uma política integrada. Não é só o serviço de acolhimento. Esta lei traz alguma reflexão a respeito disso? Traz. Ela traz uma proposta. Qual é a proposta? A proposta é retirar as crianças do serviço de acolhimento o mais rapidamente possível, como se todo acolhimento fosse um mal em si mesmo, e que a única salvação para toda criança acolhida é a adoção. E para isso, ela traz algumas ações básicas que nossos colegas já traçaram. Destituição do poder familiar imediata. Colocação da criança em adoção, independentemente da destituição do poder familiar ter sido efetivada. Dificultar a possibilidade de qualquer trabalho, tanto com a família, quanto com a própria criança e adolescente. Como? Fortalecendo a privatização dos trabalhos, a ponto de indicar que o trabalho da equipe técnica da Vara da Infância e Juventude possa ser realizado por peritos. Ou seja, a adoção passa a depender de um estudo de caso que não precisa absolutamente conhecer o contexto, porque passa a ser visto como uma perícia, ou seja,
um estudo cego. E qual mais? Qual mais que ele traz? Na medida em que ele começa a colocar, e não é só nesse projeto de lei, a criança que está acolhida como alguém que está à disposição da adoção. E começa a incentivar a busca ativa, não nossa, da sua família de origem para trabalhar, mas aqueles que estão pretendendo adotar, terem a possibilidade de ter no seu WhatsApp, no seu Facebook, as fotos e as vozes das crianças que estão acolhidas, como se fosse um site de relacionamento. Você testa, não é? Você sai, dá uns beijinhos, vê se gosta, não dá muito certo, você vai para o segundo, para o terceiro. Então, a criança também. Né? Então, qual é o que a lei está dizendo aí, o projeto de lei? Facilite a entrada daqueles que são pretendentes ao serviço de acolhimento. Porque aí ele vai conhecer as crianças e vai se interessar por crianças mais velhas. Porque, afinal de contas, ele só quer um bebê porque ele não conhece, não tem crianças maiores, bonitinhas, simpáticas, disponíveis, né, que fazem um filminho ou entram no campo de futebol ou no outdoor no campo de futebol dizendo: eu torço para o mesmo time que você. Eu posso ser um bom corintiano. Seja meu papai, seja minha mamãe. Torcemos para o mesmo time. Ok? Pois bem, é colocar a criança no lugar de mercadoria. É objetalizar a criança como uma coisa. Por isso ela não precisa de uma lei própria. Por isso ela não precisa de uma justiça própria. Quem precisa de uma justiça própria é o adolescente que precisa ser punido. Aliás, vamos reduzir a maioridade penal? Fica tão mais fácil, já vai para a cadeia e pronto. Não dá trabalho. É um pouquinho por aí, gente. Eu estou falando dessa forma para dizer da gravidade, para chegar no coração de vocês. Meus amigos foram técnicos e trouxeram todas as leis, todos os documentos que nós podemos ler e conhecer. E é necessário que a gente faça isso. Mas é importante que a gente sinta isso. Que a gente perceba que a nossa inércia política e que muitas vezes também a nossa inércia no trabalho para cobrir o cotidiano, para, correr naquele tempo miserável das instituições, nos deixa insensíveis para ouvir e perceber o drama de cada pessoa que nós ouvimos. O quanto cada criança e adolescente que entra no serviço de acolhimento traz consigo uma história social inteira, que muitas vezes não é nem mesmo considerado, na medida que o acolhimento está sendo feito sem nenhum estudo de caso. O estudo de caso está sendo feito posterior ao acolhimento pelo serviço para poder montar o plano individual de atendimento, que passa a ser trimestral, a cada 3 meses. Né? A gente pode ler isso de algumas vertentes. Uma possibilidade é você ver como uma grande oportunidade de aperfeiçoar as ações de cuidado com essa criança e da gente fortalecer a ação na rede. Quando o PIA se torna coletivo, quando a audiência concentrada é antecipada pela rede, que faz uma decisão colegiada e leva para a audiência concentrada decisões maduras que o juiz homologa e transforma em compromisso judicial. E aí também podemos fortalecer o Ministério Público na sua tarefa de defender direitos difusos e coletivos. E que cada estudo de caso, cada PIA, de cada serviço de acolhimento desse estado, dessa cidade, acumulando dados e dando informações para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, a gente desenhe políticas de atendimento. E não fique à mercê do uso da máquina pública para a eleição desse ano. Então, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, não é só tirar a lei.
E isso é super necessário. Mas é ficar muito vigilante de quantas outras estão fazendo um movimento muito mais drástico, eu acho, né? Porque o estatuto é uma peça inteira que você consegue dizer, olha, ele não serve. Mas a quantidade de artigos do estatuto, que de uma forma extremamente estratégica estão sendo aprovados, com pequenas mudanças, aparentemente pequenas mudanças no ECA, e que vão de dentro implodindo o seu sentido. Então, se nós não ficarmos vigilantes e atuantes, o estatuto da criança e adolescente pode morrer de inanição, né? E na medida em que ele se fragilizar, ter espaço político para que o estatuto da adoção se torne efetivamente uma saída autorizada para a comercialização de crianças e para a cristalização da divisão de classes sociais nesse país. Crianças que tiverem alguma chance de adoção terão acesso a alguns direitos. Aquelas que ficarem acolhidas padeçam daquilo que o Estado lhe dá como migalha. É isso, pessoal. Nosso caminho é árduo. O caminho é árduo, mas é isso que faz a gente ficar mais forte. Porque a gente sabe que está em estado de alerta. Adrenalina. Né? A adrenalina faz a gente funcionar melhor. Nós estamos nesse estado. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, Denise.